respondendo, vamos lá. O Duardo, fala Duardo, quem estiver assistindo esse vídeo aí depois, gente. Eu tinha postado um vídeo falando assim, né, zoeira, né? Pode perguntar qualquer coisa de automotivo, mecânica, principalmente elétrica, mas não pergunta sobre funilaria e pintura. Aí o que o camarada fez? Fez pergunta de funilaria. Mas isso aí é psicologia reversa, entendeu? Então vamos lá. A pergunta do Duardo é o seguinte. Assim, boa tarde, chefe. Uma dúvida sobre funilaria. Como faz para a parte estrutural do carro em caso de uma possível compra de um carro usado? Para ter certeza que ele não é média monta ou grande monta. Seus vídeos tornam meus dias mais felizes. Boa, Dudu. Então, você fez pergunta sobre funilaria, né? Então vamos lá. Primeiro passo. Antes de comprar qualquer carro usado, você pode fazer uma vistoria cautelar. Normalmente o pessoal da vistoria cautelar tem acesso, ou né, consegue um acesso sobre possíveis sinistros que aconteceu com o veículo. Então, por exemplo, se o veículo já foi segurado, né, alguma vez, e aí sofreu algum sinistro, alguma colisão, algum acidente, algo assim, o que vai acontecer? Você consegue o registro daquilo. Outra coisa também, no órgão de trânsito a gente consegue também, na verdade eu acho que conseguia, não sei se hoje está conseguindo, tem que verificar. Você conseguiria pesquisar sobre a placa do carro, e a placa do carro poderia te dizer se esse carro um dia sofreu teve algum boletim, algum registro, tá? Então o primeiro passo é olhar esses registros. Só que nem sempre os acidentes são registrados, por incrível que pareça. Às vezes não tem registro de trânsito, a pessoa tira o carro rápido, leva pro reboque, não sei o quê. Às vezes o carro não é segurado, então também não vai ter registro sobre algum sinistro realizado. Então, você tem alguns artifícios para tentar identificar se esse carro passou por reparo na parte de carroceria ou se não passou. Que aí vem as técnicas de funilaria, né? Primeiro passo, normalmente os carros, eles são, algumas chapas, elas têm uma solda que a gente chama de solda a ponto. Então tem dois eletrodos lá com a corrente elétrica passando entre eles, pega a chapa no outro lá e trava ela através dessa solda a ponto. E na maioria das oficinas, você vai olhar, não tem essa solda a ponto. Então o camarada vai furar para desplacar essa chapa e aí vai vir com uma solda MIG preenchendo esse local. Então vocês podem até ver vídeo na internet e às vezes as pessoas burlando essas questões da solda a ponto, né? Então, tipo assim, tem alguns círculozinhos que aparecem lá em torno da chapa que você vai ver que tem essa famosa solda a ponto, tá bom? E outra coisa, né? Tem peças no carro, né, que o cara pode tirar essa solda a ponto e chegar lá e colocar outra no lugar. Agora, tem casos, né, de um reparo indevido, o camarada aquece a peça, volta a peça com aquecimento, e aí você pode ter indícios ali de martelamento, você pode ter indícios ali de bastante coisa que pode indicar que aquele local fez reparo, tá bom? Bom dia, Selma. Excelente quarta-feira para você. E aí é o seguinte, gente, então a gente vai observar esses pequenos detalhes, né, ponto de solda, ponto de amassamento, né, e tem os acabamentos também, né, tem a pista de fora, tem a solda direita, às vezes a lanterna ela não está posicionada direito, às vezes o cara achou que ele não está posicionado direito, você vai ver fresta, capu, o alinhamento do capu, as frestas, né, de um lado para o outro, a altura do capu, as frestas entre as portas, então tudo isso tem uma medida, e normalmente ela vai ser uniforme ao longo da peça inteira. Então se um lado está mais pertinho da chapa e o outro está mais aberto, pode ser um indício ali de algum reparo. A gente tem que ficar atento a isso. Então, normalmente, quando a gente vai fazer, comprar um carro usado, né, lógico, tem que ser de procedência, mas quando a gente não conhece, a gente vai começar a tirar as borrachas, né, para ver se tem algum indício ali de algum corte, algum indício ali, por exemplo, de algum reparo indevido. Normalmente o pessoal puxa os tapetes do carro para ver se teve ali alguma marca ali de corte, que às vezes você pode pegar um carro que foi emendado, famoso emendado, né? Tipo assim, teve a batida lá, o traseirão que a gente fala, né? E aí o camarada troca, por exemplo, a parte traseira inteira do carro. Então, às vezes, né, você não quer isso, né? Você tá comprando um carro achando que o carro nunca foi batido, de repente ele trocou a traseira do carro inteiro. Não, e dependendo do caso, se for peça estrutural, não é aconselhado fazer esse tipo de reparo, tá bom? Então tem muitos detalhes que a gente pode olhar. E aí, puxando também pra pintura, que são a parte de detalhes, você vê que tem uma porta lá que tem uma cor totalmente diferente, né? Uma lateral ali que tá com a cor ali, não tá igual, um carro de duas cores. Aí você vai ver se não, esse carro aí passou por algum reparo. Às vezes a lateral direita do carro tá uma cor, a esquerda, né? Somente colocando no sol, você vai ver esses quesitos. Então vamos lá, respondendo então, Eduardo, então na compra de um carro usado, como detectar se esse carro foi batido ou não, né? Resumindo a pergunta dele aqui. Então você vai procurar esses pequenos indícios. E aí tem a parte um pouco mais técnica, né? Que é uma chama de régua telescópica. Essa régua telescópica você pode medir de um ponto a outro na estrutura e comparar esses pontos. Então pode ser algo que vai te ajudar ali e sabe se o carro ele está deformado, né? Tá com a estrutura errada, e aí é isso.